seminário Memória e Justiça 150 anos do TJMG foi realizado em Ouro Preto. A cidade histórica foi escolhida por ter sediado o primeiro Tribunal de Segunda Instância de Minas Gerais. Em 1873, o Tribunal da Relação, hoje Tribunal de Justiça, foi instalado em Ouro Preto por decreto de Dom Pedro II. Então a Justiça ganhou a sonhada segunda instância em Ouro Preto, que ainda era a capital de Minas Gerais. O evento começou com uma recepção de boas-vindas aos participantes. Eles foram recebidos no Museu do Bullier pelo presidente do TJMG, desembargador José Arthur Filho. Aqui eles conheceram um pouco da história das navegações portuguesas e espanholas. Um museu espetacular que valoriza a arte barroca, valoriza Ouro Preto. E é isso que nós vamos fazer, valorizar a nossa história. O seminário foi realizado no Centro de Convenções da Universidade Federal de Ouro Preto. Durante 2 dias, foram desenvolvidos 7 painéis com temas relacionados à história do judiciário. Participaram magistrados, advogados, pesquisadores, professores e estudantes de direito. Então todos nós saímos daqui fartos de conhecimento e com uma experiência de grandes emoções e muito aprendizado nesses dias. O evento foi uma iniciativa da MEJUDE, a Memória do Judiciário Mineiro, em parceria com a Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes. Quem não preserva sua história, realmente, ele não saberá para que caminho deve tomar, porque alguns equívocos cometidos são corrigidos, algumas melhoras poderão ser feitas. Então, esse momento é muito importante, precisamos homenagear, rememorar e lembrar do que existe, da onde a história que nós temos no nosso tribunal. Presidentes e representantes de vários tribunais de justiça do país participaram do seminário. Eles contaram a história da formação de cada instituição. Tivemos a felicidade de encontrar os expositores dispostos, são pessoas de alto nível, especialistas na área, que já trataram de alguns temas. Nós tentamos percorrer a história do Brasil, a partir do Brasil colônia, depois império, depois república, traçando essa evolução do direito e, sobretudo, do poder judiciário. A história é a mestra da vida. Conhecer a história é conhecer a vida e conhecer a vida de uma grande instituição como é o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que tem uma posição ímpar na formação do judiciário brasileiro. Foram apresentadas as bandeiras de cada estado participante. Além do TJMG, vieram representantes dos tribunais da Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Pará, Rio Grande do Sul e São Paulo. Com exceção do TJ Bahia, que foi o primeiro tribunal das Américas, instalado em 1609, os outros 7 tribunais aqui presentes foram criados pelo mesmo decreto imperial, há 150 anos. A criação dos 7 tribunais de segunda instância foi o tema das palestras do último dia do seminário. Cada tribunal de justiça contou a própria história. Cada tribunal trazendo a sua experiência e o mais importante também é a representação do Tribunal da Bahia, que é o mais antigo do Brasil. Tudo isso enriquece não só a nossa história, mas o debate para os próximos passos rumo aos futuros 150 anos. No último dia do seminário, o desembargador Marcos Henrique Caldeira Brante e os integrantes da comissão de 150 anos do TJMG foram homenageados. A coordenadora museológica do Museu de Ciências da Terra, Célia Corsino, recebeu homenagem pelos serviços prestados à história do judiciário. Sem esse trabalho de preservação da memória do judiciário, e eu vou falar do Judiciário Mineiro, que é aquele que eu conheço, nós teríamos muito pouco mais do que contar da história dessa grande província. A Orquestra Jovem de Ouro Preto fez uma apresentação especial. Essa movimentação em prol da preservação cultural do Poder Judiciário, seus documentos, nosso acervo, seus objetos, isso sempre faz muito, reverbera em atitudes, em movimentos, em
e em outros programas que a gente pode se juntar e pode, então, movimentar essa nossa participação e na importância da gente preservar sempre o nosso patrimônio cultural. O balanço foi positivo também para os estudantes, que puderam conhecer a história do judiciário por aqueles que já fazem parte dela. A gente está tendo contato com pessoas assim grandiosas, né, de profissão, de conhecimento e transmitindo tanta coisa para a gente, principalmente aqui no berço da história mineira. O seminário foi encerrado com uma visita ao Museu da Inconfidência, no Centro Histórico de Ouro Preto.